Chegou-nos à nossa mesa de trabalho um estudo científico que concluiu que o casamento faz bem à saúde. Pois, na verdade, o problema é que traz muitos riscos para a saúde em caso de divórcio. Casar e permanecer casado, afinal, é bom, faz bem à saúde e traz estabilidade emocional. O estudo foi feito em 15 países, analisando o estado emocional de 35 mil pessoas. Dr. Carlos Martins, olá, muito bom dia. Bom dia, Jorge. É bom estar casado. É Estás bom bem? Se for um casamento feliz, O um noivo casamento não corre o saudável. risco de ficar neste estado, doutor? Em alguns casos, sim. Mas não convém. Não, pois não. Não é só ter uma noiva linda, também é preciso conservar a saúde do noivo. Exatamente. O nosso povo é muito sábio. E o nosso povo diz mais vale só do que mal acompanhado. É verdade. E realmente nós temos estudos científicos que nos demonstram claramente que uma pessoa com um casamento feliz e saudável tem menor probabilidade de ter, por exemplo, um ataque cardíaco, até de contrair cancro. Porque tem uma vida mais estável. São vários fatores. Estes são estudos sempre epidemiológicos, não é? O que nós sabemos é que realmente foi-se analisar este fator, ser casado ou não, ter um casamento saudável ou não, ou viver só. Quando dizemos agora ser casado, já se inclui, por exemplo, as pessoas que têm uma relação estável e feliz e que vivem, por exemplo, em união de facto, ou que vivem com outro, não é? E realmente chegou-se à conclusão que essas pessoas têm menor probabilidade de ter vários problemas de saúde. Nomeadamente, por exemplo, depressão, demência, então cancro, ataques cardíacos. Mas em caso de divórcio, essa percentagem dispara com menor longevidade e também maior número, maior volume de doenças. Foram estudados vários grupos de pessoas e realmente as pessoas que entram numa fase conflituosa da sua relação e em que existe depois a separação e o divórcio, o risco de ter estes problemas aumenta claramente, logo a seguir. Também, por exemplo, as pessoas que têm uma relação, mesmo que não estejam em fase de divórcio e de separação, mas que têm uma relação problemática, conflituosa, essas pessoas também têm maior probabilidade e maior risco. E aí até se chegou à conclusão que, por exemplo, as pessoas, lá está, mais vale só do que mal acompanhado, Sim. as pessoas que vivem sozinhas têm menor probabilidade de ter certas complicações para a saúde do que as pessoas que vivem numa relação em que os conflitos sejam constantes ou recorrentes. Bom, o que é que então devemos pensar fazer? Viver tranquilamente com alguém ou para não corrermos os riscos de virmos a ter um maior número de doenças ou de agravarmos alguma das patologias que já possamos ter crónicas, estarmos sossegados a viver individualmente? A resposta é simples, está aqui. Siga o seu coração. Não é muito redundante? Não é? Siga o seu coração. Ou seja, no fundo, ninguém vai casar para evitar problemas de saúde, não é? Mas realmente sabemos que se a pessoa conseguir ter uma relação que seja satisfatória, que seja uma relação que traga felicidade a ambos os membros do casal, que realmente isso contribui para a saúde da pessoa e que lhe diminui o risco de ter certos problemas de saúde. Mesmo que constatemos que, por exemplo, pode ser apenas uma sabedoria popular, mas que os homens ganham imediatamente peso após o casamento. Não podemos estar a contribuir para a obesidade? Estamos aqui a tecer boas considerações sobre o matrimónio? Isso não está demonstrado cientificamente. Mas aí, realmente, se calhar, hoje em dia as pessoas começam a ter uma consciência, digamos, mais presente de certas atitudes e certos comportamentos. É verdade, nós apercebemos isso até às vezes com alguns pacientes na consulta que já acompanhamos desde jovens e que realmente depois vem o casamento e algo muda. Muitas vezes são vários fatores que mudam. Às vezes era o jovem que estava habituado a sair todas as semanas a ter alguma prática desportiva. O desgaste. Exatamente, que implicava, digamos, algum desgaste calórico, algum gasto calórico. A alimentação muda, inevitavelmente. Realmente, ainda por cima, quando o casal, ele ou ela, cozinham bem,
muitas vezes nem sempre cozinham alimentos pouco calóricos, às vezes há ali quase que uma libertação também nesse sentido errada do ponto de vista da saúde. Isto para a noiva não perder, para a mulher não correr o risco de começar a ouvir algumas considerações da parte da sogra, que lhe diz, coitadinho do meu filho, foi para as tuas mãos e está mais magro, não é? Tudo isso tem que ser trabalhado e por vezes é trabalhado na consulta. Nós sabemos que a família, desde a sua, digamos, constituição, até todo o processo ao longo da vida e até depois à fase final do ciclo, estou a falar agora do ciclo de vida de uma família, passa por várias fases. Vem a fase da constituição propriamente dita, em que estão os dois sozinhos, depois vem a fase do nascimento do primeiro filho, depois a entrada dos filhos para a escola, depois a adolescência, depois começam os filhos a sair de casa. Não é? E depois vem a fase do ninho vazio, em que ficam normalmente os dois já numa fase mais tardia da vida. O passar todas estas fases, desde o seu princípio, na mudança de fase, essa mudança é sempre algo exigente para a pessoa. Há ali necessidade de adaptação. Aquela questão, por exemplo, da sogra, da relação sogra, do esforço de alimentar, tem a ver muitas vezes com este esforço de adaptação. Há aqui uma adaptação, por exemplo, à mudança e a diferente forma de cozinhar, da parte dos dois membros do casal, mas também há a adaptação de quem fica, da sogra ou da mãe, que vêem os filhos partir, digamos, para outro lar. E esta adaptação nem sempre é fácil. E nós aí, muitas vezes, na consulta, temos algum papel de orientar, de ajudar até as pessoas a se orientarem nessas dificuldades de adaptação. Não é planeamento matrimonial gestão quase. Até de ansiedade, às vezes gestão de pensamentos que até que vêm por impulso à mente das pessoas, gestão de afetos, muita gestão de Carlos, afetos. proponho o seguinte, que peguemos neste estudo e que façamos essa interrogação aos nossos habituais telespectadores, aos portugueses em geral, com quem nos cruzamos e obtivemos estas respostas. Muito bem. Às vezes começa com um simples golpe de vista, outras com uma assolapada paixão que ultrapassa todas as barreiras, até mesmo as sociais. Basta olhar para William e Kate Middleton, príncipe e plebeia, que há um ano deram um nó no que foi o casamento da década. De lá para cá, a saúde da relação parece estar boa e a saúde do corpo também não deve andar mal, pois há quem diga que o casamento até é um bom remédio para o corpo e para o espírito. O casamento é algo que faz bem à saúde? Eu acho que sim. Porquê? Sexo? Faz bem à saúde. Faz bem o casamento. Então, se não fizer sexo, agora quando põe estar de novo depois de velho, acabou. Está murchada a coisa para baixo, não é hipótese, é verdade. Sim. Eu penso que sim. Eu penso que o fundamental é mesmo amarmos-nos, não é? Partilharmos toda a nossa vida, o que pensamos, o que sentimos. Acho que isso é muito importante, claro. O que é que muda? O bem-estar, o modo de vida, Companhia? isso em primeiro lugar, está claro. Filhos, netos, tudo uma formação, pronto. Normalmente quando duas pessoas se apaixonam e planeiam o casamento, devem ir ao médico antes do casamento ou antes do primeiro filho? Antes do casamento. Eu acho que era mesmo antes de casarem. É capaz de ser antes de engravidar. Eu acho que nas duas situações mesmo. Antes e mesmo depois também. Hoje em dia concordo que seja desde o princípio até ao fim. Agora, já mais à vontade para ir. Mas, de qualquer maneira, a gente convém sempre estar informada. Eu penso que é as duas coisas, que havia de ir primeiro e depois então Mas a mim foi o contrário. Engravidei antes de ir ao médico. Depois foi ao médico ver se estava tudo bem. Estava assim com medo, teve que ir mesmo. Muito bem. Acho que antes de um projeto de planeamento familiar, porque depois de uma boa união bastante sólida, se houver alguma incompatibilidade, algum problema de foro físico e até mesmo emocional, muito relacionado com a saúde, há sempre alternativas. Desde que estejamos bem com o par, acho que há sempre alternativas. Parece tudo. Tudo. Qualquer maleita. Eu penso que sim. Tudo. Claro está que nem sempre as uniões e os casamentos evoluem numa matriz cor-de-rosa, como estas histórias de príncipes e princesas. Até no reino de Sua Majestade, as coisas também já correram para o torto. O certo é que no reino da plebe, que é o nosso,
Pelo menos agora já se sabe que há cuidados e benefícios para a saúde que deve ter em conta no momento de unir os trapinhos. A consulta está já marcada e agora é só tirar as dúvidas com o Dr. Carlos Martins. Uma ótima estratégia para utilizar nos próximos minutos. Falarmos sobre exames médicos pré-matrimoniais, se calhar olhando para os tempos modernos, pré-conceito de família, pré-início de projeto, porque pensemos só nisto, um casal onde um dos dois membros do casal não pode dar filhos. Pode ser um dos planos de vida de um dos outros membros do casal. E logo aí criar-se uma incompatibilidade, mesmo que haja muito amor. Sim, eu compreendo essa situação. Contudo, já agora convém ter esta noção. Quando um médico e um paciente se encontram numa consulta, esse encontro na consulta médica pode ser motivado ou por iniciativa do paciente, a pessoa sentiu que precisava de ir ao médico, ou muitas vezes por também iniciativa do médico, que muitas vezes até convoca o paciente, ou pelo menos aconselhou o paciente a, quando chegar a esta altura, venha à consulta. Muito bem. Há aqui duas agendas, a agenda médica e a agenda do paciente. Do ponto de vista da agenda médica, de cuidados preventivos e para promover a saúde da pessoa, para nós é muito mais importante a consulta antes do casal pensar em engravidar. Mas só nessa altura? Essa é a consulta mais importante. Só na altura da gravidez? É a consulta mais importante. Do ponto de vista de médico, uma consulta pré-matrimonial, se estivermos a falar, por exemplo, de pessoas que já seguimos há anos, desde jovens, na consulta, pode não se justificar. Pode imagina um segredo. Imagina alguém não com haver necessidade hepatite, disso. imagina alguém com SIDA e que não revela. Eu não posso fazer nada. A lei bem sei. A lei portuguesa não permite fazer nada, não permite isso mesmo, comunicar ao outro. Se não seria aconselhável que este tipo de exames fossem feitos com o conhecimento de ambos. Do ponto de vista... Se não era também isso uma prova de amor? É assim, nós, quando falamos de uma intervenção preventiva, estamos a falar de atitudes médicas que são propostas às pessoas e que nós temos que ter a certeza que lhes vão trazer mais benefício do que dano, não é? E que existe realmente benefício significativo. Por exemplo, não é prática comum nós, antes das pessoas casarem, e até me parece do ponto de vista mesmo psicológico e do ponto de vista da relação, que até pode ser patológico, por exemplo, fazermos um teste de fertilidade, fazer um estudo de fertilidade do casal. Nós não temos muito tempo. Eu, em 1996, fui aos Jogos Olímpicos em Atlanta e os operadores de câmara que trabalharam comigo eram filhos de portugueses, portanto, lusodescendentes. E um deles estava noivo. E ela disse, num jantar, à frente de todos nós, e não me conhecia de lado nenhum, meu querido, não te esqueças, sem exames médicos não há casamento. E já tinham tudo marcado, convites mandados. Jorge, as pessoas têm direito a ter essa opção. E eles pareciam muito apaixonados. Mas lá está. Isso por parecerem apaixonados... Estamos a falar dos lusodescendentes, não estamos a falar, os americanos são estranhos. Sim, mas por parecerem apaixonados, isso não significa que eles sejam mentalmente os mais saudáveis. Não é? E nem que aquela relação seja a mais saudável. Também temos que olhar um bocadinho por aí. Nos tempos que correm. Mesmo assim, nos tempos que correm, muitas vezes as pessoas já podem ter feito essas análises anos antes. Não há uma justificação para dizer assim, agora vou casar. Muitas vezes, nos tempos que correm, precisamente, a vida íntima do casal já se iniciou muito tempo antes do casamento. Sim. E desse ponto de vista, se existe já uma vigilância médica daquelas pessoas, não é pelo facto em si de decidirem casar que se justifica a ida ao médico. Agora, a ida ao médico deve ser preventivo e deve ser individual, não é? Mais uma vez, por isso é que eu dizia, temos a agenda da pessoa. A pessoa pode sentir necessidade de ir ao médico. Essa pessoa, essa noiva, que o Jorge deu exemplo, sentiu essa necessidade. Agora, uma coisa é eu dizer aqui, do ponto de vista médico, justifica-se que todos os noivos vão ao médico fazer testes. Claro. Não. Agora, do ponto de vista médico, justifica-se e será importante que todos os casais, principalmente a mulher, antes de engravidar, idealmente pelo menos 3 a 6 meses antes, vá ao médico. Pense nisto. Aí sim temos intervenções importantes. Pense nisto. Também fazer. Também podemos posso discriminar se houver tempo. Podemos estar a evitar também a propagação de doenças.
se esse tipo de testes forem feitos antes da pessoa casar, se por acaso as pessoas já não tiverem uma vida íntima iniciada, não é? Lá está, Jorge, mas isso pode ser efetuado muito antes, não necessariamente provocado pela decisão de casar. Eu percebo. Doutor, nós não temos mais tempo, mas julgo que este é um tema fantástico para nós continuarmos aqui a conversar e para os nossos telespectadores também participarem através da nossa página no Facebook. Podem enviar as vossas sugestões de perguntas ou então questionar diretamente o Dr. Carlos Martins sobre este e outros temas que devem sugerir a vossa atenção. Doutor, muito gosto. bom resto de Bom semana, dia. muito obrigado.